Bom dia, bom dia, bom dia. Então, vamos lá então. Vamos para a nossa primeira aula, aula 1. Na verdade, aula 1, porque a primeira só foi uma revisão de matemática, né? Aula mesmo de matemática financeira, nós estamos começando agora. Primeira aula nós só aprendemos a fazer conta, aprendemos nada de matemática financeira. Então, hoje nós entramos em matemática financeira e começamos a nossa matéria mesmo para a prova, né? Então, lembrados, nossa prova terá, seguindo, tá mais ou menos, né? Se seguir o último edital de quantidade de questões, nós teremos aí 5 questões de 60, matemática financeira, né? Cai dentro de conhecimentos básicos, no qual tem 30 questões de conhecimentos básicos, e nós somos 5 das questões dessas de conhecimentos básicos, tá? Matemática financeira vai ser bem tranquilo. O último curso, que é o que a galera do EAD, um salve especial ao pessoal do EAD, tava com saudades, abrimos o fórum ontem, né? Começou ontem o curso do EAD. Na versão EAD, o novo curso, eles estavam sem fórum, já tinham vídeos lá, mas sem fóruns. Aí ontem reabriu. Mais ou menos uns 500 mil posts no fórum. Muito obrigado, vocês fuderam a minha vida nesse final de semana. Eu não tinha o que fazer esse final de semana, eu já tenho. Responder fórum. Num dia só tem 1 milhão de perguntas, vai ser punk esse fórum da Caixa, mas eu vou conseguir, se Deus quiser, vencê-los. Então, esse curso que vocês têm lá, todos vocês têm acesso, é o curso antigo da Caixa, focado na CES Gran Rio. Esse nosso curso novo é focado em qualquer banca. Então, nós vamos fazer questões CES Gran Rio, nós vamos ver como cai na CESP, como cai na FCC, sem foco em banca. Ai, mas eu acho porque o pai de santo disse, não quero saber. Nos 3 cursos, nós vamos focar nas 3 bancas. Quando sair o edital, ou antes mesmo de sair o edital, às vezes eles divulgam qual é a banca organizadora, antes mesmo do edital. Fala, olha, foi escolhido tal banca para organizar o concurso da Caixa e ela terá tanto tempo para publicar o edital. Quando sair a banca, aí nós, olha, pessoal, vamos dar foco e tal, e aí nós vamos dar foco em banca. Por enquanto não, porque ninguém adivinha aqui, tá? Então nós vamos trabalhar mesmo com a hipótese de que vai ser as 3 bancas, nós vamos ver sempre o foco para as 3 bancas, certo? Beleza, então vamos embora que hoje o bicho vai pegar aqui, acho que a chapa vai esquentar, literalmente aqui, tá? Então vamos embora. Matemática financeira, tá? Começamos com o nosso primeiro assunto de matemática financeira, que será a porcentagem. Pessoal, não precisa se preocupar em copiar, tudo tá na apostila depois, tá? Então, os mesmos exemplos que eu vou colocar aqui estarão na apostila, tudo bem? Então nós só vamos depois revisar e acompanhar na apostila depois, e na hora de fazer eu vou mostrar para vocês onde está na apostila, certo? Então vamos lá, como funciona a porcentagem, tá? Porcentagem é a base de tudo, já que nós vamos falar em taxa de juros. Quando eu for falar em juros simples, juros compostos, o que for, vou falar em taxa de juros. Fulaninho aplicou a uma taxa de 5%, 10%, 20%. O que quer dizer essas coisas? Então vamos lá, ó. Olha só. 5%. 5% é uma fração onde o numerador é 5 e o denominador é 100. A gente meio que conversou um pouco sobre isso na primeira aula. 5%. Isso é 5%. Tudo bem? 8% é 8 por 100. 80%. 80% é 80 por 100. 22,5% é 22,5%. Então, qualquer porcentagem, vamos colocar aqui, porcentagem, isso aqui é uma porcentagem. Pode ser escrita em forma fracionária, em forma de fração, ok? Então, eu posso pegar uma porcentagem e transformar em uma fração, em um número qualquer. Então, 5%, 5 sobre 100 e assim sucessivamente. Agora, quando eu pegar essa fração e resolver essa fração, aí eu vou lembrar da aula 0, como é que eu faço para dividir por 100. Aí nós falamos lá na nossa aula lá de revisão, né? Lembram? É só contar quantas casas eu tenho aqui, né? Quantos zeros eu tenho e andar com a vírgula nesse sentido a quantidade de zeros que eu tenho. Então, se eu quero fazer 5 dividido por 100 e a minha vírgula está aqui no final, vou andar 2 casas para cá. Vai ficar 0,05. Olha o 8%, a vírgula está aqui, ó, ela vai andar 2 casas, 1, 2, vai ficar 0,08, ó. Notem que a vírgula estava lá, andou 1, 2 casas. Por que 2, professor?
Porque eu estou dividindo por 100, são 2 zeros. 80%, o 80 já é mais diferente porque a vírgula está aqui no final, ó. Então ele vai dar 1, 2, vai ficar 0,80, tá? 0,80, toda vez que for assim, ó, 0,80, 70, 60, 50, o que for, a gente pode escrever ou 0,80 ou podemos escrever apenas 0,8. O zero ali eu posso ignorar. E eu vou pedir para que vocês trabalhem sempre ignorando aquele zero nesse caso, porque vai ser mais fácil para a gente resolver as questões, tá? Então, ao invés de falar 0,80, não está errado. Vamos trabalhar com 0,8. Ah, professor, então eu posso ignorar esse zero também? Não, pelo amor de Deus, é só quando o zero estiver depois do númerozinho, tá? Então, toda porcentagem pode ser transformada em uma fração, consequentemente em um número decimal, tá? E um número decimal que é a conta dessa fração aqui. O que eu estava falando para vocês não tomarem cuidado, que é o seguinte, olha só, por exemplo, quando eu tenho aqui 60,4, tá? Eu falei assim, quando tem um zero lá depois, primeiro 80%, quando tem um zero lá depois, você pode ignorar esse zero. Nesse caso aqui, ficar 60,4 sobre 100, o que vai dar 0,64. Obviamente, nesse caso, tu não vai ignorar esse zero depois do 6. Só vou ignorar aqui depois do 8, porque não tem ninguém mais depois, beleza? Nós vamos ter que trabalhar, infelizmente, com a fórmula que é mais complicadinha, que é essa forma aqui de escrever uma porcentagem. Então, eu posso escrever uma porcentagem assim, que não resolve conta nenhuma, é só bonitinho, é como vai vir na prova. Só que na hora de trabalhar, a gente não vai trabalhar nem com fração, nós vamos trabalhar com essa forma que nós chamamos de unitária, tá? A forma unitária, que é quando eu resolver essa continha. Por que isso chama forma unitária? É unitária por quê? Eu estou falando de porcentagem, né? Porcentagem, o símbolo de porcentagem é 100%, né? Essa é a ideia de porcentagem, 100%. O que é 100%? É 100 sobre 100. E quando eu dividir 100 por 100, vai dar 1. Por isso que essa forma de escrever os números, porcentagens, se chama forma unitária, porque o máximo vai dar 1, exatamente isso, tá? Então nós vamos trabalhar dessa forma. Por enquanto, vocês vão fazer, sem saber por que vão usar isso aí. Olha, tem que fazer. Eu vou dar uma taxa de juros e vou perguntar para vocês como é que escreve ela da forma unitária, tá? Ai, professor, vai cair no concurso? Nunca sim. Mas se souber essa parte, nós não vamos responder as partes que vão cair dentro do concurso. Tudo bem? Então, o primeiro é meio assim, ó, tipo aquela coisa que a professora fazia lá na 4ª série. Alunos queridos, está na hora do siga o modelo. Vocês lembram do siga o modelo? Porra, adestrava a gente igual adestrava cachorro, né, meu? Não explicava por quê. Mas fazia assim, ó. X mais 3 é igual a 5. X é igual a 5 menos 3, x é igual a 2. Esse é o modelo. Aí ela passava uma série de continhas assim, ó. X mais 7 agora. Agora eu quero ver fazer o x menos 10. E assim vai indo. Então é isso que nós vamos fazer. Siga o modelo, tá? Sem saber pra quê. É porque Deus quer que seja assim e vai ser assim. Lá na frente a gente vai entender por que se faz assim. Então, primeiro, o modelo, ele está na página 18. Todo mundo abre na página 18. Só para ver que não precisava copiar, tá? Que já tem ali o modelinho. Então, na página 18, vocês têm lá, ó, como fazer 10%, 10 sobre 100, 0,10. 20%, 20 sobre 100, 0,20. 5%, 5 sobre 100 e assim sucessivamente. Então, primeiro, notem que não precisa copiar aqui. Ai, professores, mas não são iguais os exemplos. Por favor, né? Por favor. É. Aí do lado tem uma tabelinha, né? Preencham, presta atenção. De início, quem for fazer de início a fraçãozinha e depois chegar na parte unitária, não tá errado. Não tá errado. No início é assim, tudo é mais complicadinho. Depois eu quero que vocês já façam de uma maneira mais automática daqui pra cá, sem fazer essa etapa aqui de contar nos dedos. Tipo, contar primeiro, fazer assim, ó, 5 vezes 3, tem gente que conta os dedos, 4 mais 8, o cara conta nos dedos. Só que eu quero que uma hora você deixe de contar nos dedos e comece a fazer isso em um processo mais automático, né? Então, beleza? Mãos à obra, podem fazer esse exercício que tá lá na página número 18. Podem fazer ali, a vez de vocês aqui a tabela que eu já vou corrigir, tá? Quais são as taxas que vocês têm aí, por favor? 15%. O que mais? 20. 4,5. 264. Espera aí. 264. 0. Tá, calma, calma, tá? Posso apagar, ó, viu? Pronto. O que mais? 22,3. 60. 6.
só. Beleza. Então vamos embora então, né? Primeira coisa. Vamos lá então, ó. Então, no início, admite passar isso para a forma de fração, ó. 15%, 20%, 4,5%. É pegar o cara do jeito que tá e dividir por 100. 254%, 0%, 22,3%, 60% e 6%. Então, forma fracionária é muito fácil. Pega o cara e divide por 100. O problema é fazer essa divisão. Anda sempre duas casas, ó, com a vírgula para cá. Então, 15% vai dar duas casas, ó. Uma, duas. 0,15, ó. Nota que andou uma, duas. Duas casas, 0,20. Mas lembre-se, nós vamos trabalhar com 0,2. 4,5, 0,045. Ó, a vírgula estava aqui, ó. Era 4,5, andou uma, duas. Sempre andando duas casas para cá. 254, 2,54. O zero, professor, vai ficar 0,00. Realmente, não está errado 0,00. Mas lembre-se, todo esse zero aqui depois eu vou ignorar. Então é a mesma coisa de zero. Se quiser escrever 0,00, o zero é a mesma coisa, tá? 22,3 vai dar 0,223. 60, 0,60, mas o nosso padrão, 0,6. 6%, 0,06. Abre o olho para esses dois caras aqui, é onde costuma ter a confusão, tá? Quando você pega lá, por exemplo, 6%, 60, 4,40, 3,30, é onde dá a única mistura, é isso aqui, não saber se vai um zero a mais. Mas lembre-se, é só andar duas casas com a vírgula, ó. Aqui, como tem esse zero, eu vou andar duas casas, vai ficar 0,6. Aqui não tem, ó. Então, eu vou andar duas casas, vai ter que ter um zero aqui no meio. Então, tome cuidado. É o único lugar que pode confundir. Tudo bem? Nós vamos progredindo. A matemática financeira vai ser uma progressão. Então, essa transformar essa porcentagem que eu disse, vocês tomem cuidado só quando fossem números meio parecidos, né? 66, 4 e 40, porque aí pode ter a confusão de onde vai esse zero ali ou não, tá? Então, isso é uma parte. Então, quando eu tiver que transformar uma taxa de juros, você, olha, o cara falou em 5%, 6%, sempre eu vou trabalhar com ela de forma unitária, tá? Agora, segunda coisa que nós vamos ver, progredindo ainda dentro da parte de taxas unitárias. Em algumas questões, o cara pode ir lá e vai falar assim, por exemplo, assim, ó, Joãozinho aplicou no fundo de investimento que teve uma alta de 20%. Ou um fundo valorizou 5%. Ou eu posso falar assim, ó, Ricardo é funcionário da Caixa Econômica Federal e aumentou o seu salário em 40%. Também eu posso falar isso. Então, toda vez que ele falar em alta, acréscimo, Maria é dono de uma loja de eletrônicos e ela aumentou o preço dos seus produtos em 40%, 30%, 35%, não importa. Toda vez que eu falar em acréscimo, acentua-se todas proparoxítonas, né? Eita. Tá certo, não tá? Sim. Eu sou muito bom em português. Ó, crianças, acréscimo. Toda vez que eu falar em acréscimo, aumentou, reduziu, aumentou para tantos por cento, não importa. Nós vamos trabalhar com uma outra lógica, que é a seguinte. Se eu tenho um produto, ou um salário, ou um dinheiro aplicado, não importa o que eu tenho. E se esse produto, ou esse salário está aumentando, está tendo um acréscimo, nós vamos partir com o seguinte raciocínio. Eu tenho um produto que eu não sei o quanto vale. Vamos imaginar que o meu salário não importa quanto é, mas ele é 100% do que eu ganho. 100% do que eu ganho. Se em algum momento eu receber um aumento de 20% no meu salário, como eu trabalharia com isso? Seria assim, ó, um aumento de 20%, como eu ia trabalhar? Bom, eu tinha 100%, ganhei um aumento de 20%. Ou seja, passei a ter 120%. Agora, eu sei que 120% é 120 sobre 100. E eu sei que 120 sobre 100, fazendo essa divisão, vai dar 1,2. É essa o raciocínio que eu quero de vocês. Quando nós estivermos fazendo uma questão de matemática financeira e ler assim em algum lugar, aumentei o salário em 20%, vocês vão ter que sair desse acréscimo de 20% e chegar nesse 1,2. Vai ter, claro que no início eu quero que vocês passem por todas as etapas, principalmente quem nunca estudou isso dessa maneira, tá? Mas
Daqui a pouquinho, esse processo ele vai ter que ser automático. Mais um exemplo. O cara aplicou num fundo de investimento e ganhou 25% de alta. Ele teve 25% de alta. Então vai ser o quê? Ele tinha 100%, aumentou em 25%, ele ficou com 125%. Ora, 125% é 125 sobre 100. E 125 sobre 100, ó, duas casas, ó, uma, duas. 1,25. Esse carinha aqui que nós estamos encontrando, nós vamos batizar esse cara de fator de acréscimo, ok? O que é o fator de acréscimo? Por que isso, tá? Fator vem lá da multiplicação, de uma coisinha que vocês estudaram lá na multiplicação há muito tempo, né? Então lá na terceira série vocês estudaram uma coisa assim, ó. 4 vezes 5. Resposta, 20. Aí a professora ia lá e falava assim, ó. Queridos alunos, olha só. Esse 20, que é o resultado de uma multiplicação, ele recebe o nome de produto. Esses carinhas, que é os que eu estou multiplicando, eles recebem o nome de fatores. São fatores, ok? E aí ela falava a célebre frase, que não importa se você estudou em colégio público, escola particular, no interior do Rio Grande do Sul, interior de qualquer cidade, de qualquer estado, não importa onde você estudou. Toda professora já deve vir no MEC uma ordem, tipo, você deve falar essa frase em algum momento na tua aula, que é a ordem dos fatores, o quê? Não altera o... Viu? Colégio é diferente, escola é diferente, mas vem, tá no sangue isso aqui, né? O que quer dizer isso? Se eu trocar a ordem dos fatores, não vai alterar o produto. Ou seja, se eu pegar esse fator aqui, que é o 5, trazer ele para cá, pegar o 4, levar ele para lá, fazer a multiplicação, vai dar o mesmo produto. Então a ordem dos fatores não altera o produto. É isso que ela queria dizer. Resumidamente, quer dizer que essa operação ela é comutativa, que eu posso trocar a ordem, tá? O que, por exemplo, se fosse menos aqui no lugar, não daria. Porque 4 menos 5... daria menos 1. E 5 menos 4 daria 1. Então dá números diferentes no resultado. No caso, a multiplicação dá. Agora, o que a gente precisa daqui não é relembrar essa parte, é só isso aqui, ó. Por que eles são chamados de fatores? Eles são chamados de fatores porque a operação que eu vou usar é uma multiplicação. Fator é um número que você vai multiplicar por algo. Isso é um fator. Um número que você vai multiplicar por outro número. Então, esses caras são fatores de acréscimo porque são números que eu vou multiplicar lá na frente por alguma coisa. Depois nós vamos ver por que eu vou multiplicar, tá? E como vai ser feita essa multiplicação. Agora, tome cuidado com, por exemplo, assim, ó. Como é que eu faço para dar um acréscimo de 4%? Olha só, eu tinha 100%, aumentou em 4%, fiquei com 104%. 104%. Ora, 104% é 104 sobre 100. E aqui 104 sobre 100, transformando em forma unitária, 1,04. Aqui também vai ter a mesma confusão que a gente tem lá, ó. Que é no caso, por exemplo, se eu quiser dar um acréscimo de 40%. Olha como vai ficar, ó. 100% mais 40%. Nesse caso, 140%. 140% é 140 sobre 100, o que vai dar 1,4. Também poderia colocar 1,40, mas ele vai cair naquele mesmo processo nosso. Eu vou aconselhar vocês, ao invés de trabalhar com 0,40, trabalharem direto com 1,4. Nesse caso, também vou ignorar aquele zero lá depois. Não está errado quem trabalhar com zero lá, mas vai ter uma economia muito grande de trabalho quem conseguir trabalhar já sem aquele zero no final, certo? Mais um aqui exemplo, olha só. Quero acrescentar em 100%. O que é pegar um produto e eu vou aumentar o preço desse produto em 100%? O que é isso? O que acontece com o preço? Se o produto custa R$5, se eu aumentar em 100%, quanto ele vai custar agora? Vai dobrar, sim ou não? Agora, olha só. Como é que eu dou um acréscimo de 100%? É 100% que eu já tinha, somado mais 100%. Sim ou não? 100 com mais 100 vai dar 200%. 200% é 200 sobre 100. E quanto que é 200 dividido por 100? 2. Por isso que esse cara é fator. Obviamente, o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte.
se você quer dar um acréscimo de 100% num produto, basta pegar ele e o que, ó, fator? Multiplicar por 2. É isso que eu estou dizendo aqui. Ah, professor, mas isso eu já sabia, eu não precisava fazer toda essa conta. Beleza? Mas você sabia que se você quer dar um acréscimo de 40%, basta multiplicar por 1,4? É isso que eu estou dizendo. Não serve só para esse cara, serve para todos. Então, se eu quero pegar um produto e aumentar em 20%, basta pegar o quanto está custando esse produto e multiplicar por 1,2. E aí eu vou ter o novo preço do produto. Essa é a lógica que nós estamos trabalhando ali. Tudo bem? Tranquilos ali? Então, agora é a vez de vocês. Vocês vão ter isso lá, os exemplinhos, na página número? Na 19 eu estou ensinando como faz. Então, primeiro, na 19, vocês têm vários exemplos que eu estou mostrando passo a passo ali, ó. Tá? Olhem ali para vocês não sentirem a necessidade de copiarem. Tá? Detalhadamente cada exemplo na 19, tá? Aí vão lá para a página número 20 e aí podem fazer lá aqueles exemplos que vocês têm lá na página número 20. Mandem bala lá então. Agora é a vez de vocês o que está na página 20. Vou corrigir então, tá? Ó, são esses mesmos números, se eu não me engano, né? Então eu vou fazer aqui. Hã? Isso. Então agora, o que nós vamos trabalhar? Com o fator de acréscimo, né? Então nós estamos falando em acrescentar. Eu não quero saber como é que eu escrevo 15% e nem como é que eu escrevo 20%. Eu quero saber como eu aumento em 20%, como eu faço para aumentar em 20%, em 15%, assim sucessivamente. Então eu estou falando em fator de acréscimo, certo? Então quando eu falo fator de acréscimo, eu tenho que fazer aquela etapa. Ó. Eu tinha 100, aumentou em 15, 100 com mais 15, 115%. Agora 115% é 115 sobre 100, o que vai dar 1,15, certo? 20%, eu tinha 100, com mais 20, fiquei com 120%. 120% é 120 sobre 100, o que vai dar 1,2. Mais uma vez, quem fez 1,20 não está errado. 4,5%, eu tenho 100, somei 4,5%, 104,5%. O que vai dar 104,5 sobre 100, 1,045. Tudo bem? E assim vamos indo. 254, esse é legal, ó. 100 com mais 254, 354%. O que vai ser 354 sobre 100, o que vai dar 3,54. Certo? Aumento de 0%. Muita gente erra isso aqui, hein? 100% com mais 0 continua dando 100%. O que é 100 sobre 100? O que vai dar 1. Eu botei 0, apaga. Apaga agora, vai lá. Todo mundo botou 0, apaga. Todo mundo botou 0, apaga. Pessoal do EAD também, vamos lá. Isso. Olha só, se você tem 100, aumentou em 0, você continua com 100 e não fica com 0, beleza? Claro, olha como faz muito sentido. Aumentei o teu salário em 0%. Por quanto a gente deve multiplicar o teu salário para ele ter um novo com esse reajuste já? Obviamente eu vou multiplicar por 1, porque o teu salário não muda, é ou não é? Se a gente multiplicar por 0, fudeu, né? Aumentou em 0%, multiplicou por 0, quer dizer que você não vai ganhar nada agora? Não. Tudo bem? Então esse é o fatorzinho. Aí o 22,3 vai dar 1,223. O 60, aqui tem que tomar cuidado, ó. Aqui tem que tomar cuidado. O 60 dá 1,6, enquanto o 6% vai dar 1,06. Tudo bem até agora? Beleza? Ok. Agora o que nós vamos fazer, tá? Esse aqui é um processo fácil de ser feito. O que nós vamos aprender agora é o processo contrário, que sempre é mais difícil. Por exemplo, somar é muito fácil, subtrair é mais complicado. Multiplicar é fácil, dividir é mais difícil. Então, normalmente, dar para frente é fácil, andar de costa é mais difícil. Então, o que nós vamos fazer? É justamente um processo contrário, que é o seguinte. Primeiro, deixa eu só deixar claro aqui. Para quem ainda nunca fez matemática financeira comigo, mesmo que tenha feito matemática financeira na faculdade, algum outro lugar lá, a gente tenta fazer uma matemática financeira para matar as questões de prova,
Tá? Claro que vocês vão aprender matemática financeira? Vão, mas não é o foco. Não é o foco. Não é o foco. Resolverem questões da faculdade. Ou vamos fazer pegando HP2C. Não vai ter HP2C na prova, então não tem muito. O negócio é resolver questões de prova. E para isso, tem toda uma metodologia que eu criei, uma maneira diferente, com sistemas diferentes, então vai sair um pouco do padrão para quem está acostumado, tá? No início, principalmente a aula de hoje, mais específica a aula de hoje, muitos podem ficar perdidos que não sabem, para que eu estou usando essa porra, onde eu vou usar? Acredita em mim, lá na frente isso vai ser útil. Nós estamos criando algumas bases, tá? O que vocês têm que se preocupar agora não é para que vai usar, é para que serve isso. Tem que se preocupar com o seguinte: tô entendendo isso? Consegue resolver? Se eu pedir para vocês fazerem esse tipo de exercício, vão conseguir fazer? Beleza. Se não, tem que falar agora. Porque se empaca no início, vai dificultar lá na frente, tá? O que vai acontecer aqui que eu vou mostrar para vocês? Em algum momento, a gente vai estar fazendo uma questão de matemática financeira, tá? Onde a gente pode usar? Eu só vou mostrar duas coisas aqui para vocês. Primeiro, uma maneira onde a gente pode usar isso, tá? Processo 1, onde a gente pode usar isso aqui que nós aprendemos agora, que é o seguinte. Se eu falar assim, ó, o Edgar aplicou 600 reais, vai resgatar daqui um certo período, não importa quanto, e o total de juros que ele ganhou aqui foi de 20%. Quanto que ele resgatou ali? Então eu estou aumentando em 20%, né? Eu vou aumentar o meu salário em 20%. Sei lá, o Edgar recebe 600 reais, aumentou o salário dele em 20%. Qual que vai ser o novo salário dele? Então no nosso processo é assim, ó. Tudo que eu preciso saber é qual é o fator de acréscimo de 20%. Num primeiro momento, é aceitável que vocês façam isso. Num primeiro momento. Mas, daqui a pouco o que eu quero? Toda vez que você vê, ó, aumentou em 20%, já tem que enxergar de cara o nosso fator de acréscimo, que seria 1,2. Ó, professor, se aumentou 20%, o fator aqui é 1,2. E se esse cara é fator, eu devo multiplicar. Então, para encontrar o novo salário do Edgar, vai ser 600 vezes 1,2. Fazendo essa continha aqui, ó, fazer aqui no cantinho, ó, 1,2 vezes 600, 0, 0, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Uma casa, vai dar 720 reais. Pronto, encontrei 720 reais. Esse é o novo salário do Edgar. Tudo bem? Beleza? Claro que esse exemplo simples dá até para resolver de uma maneira mais fácil com a nossa aula 0. Vocês lembram a nossa aula 0 lá? O que a nossa aula 0 falava? Como é que eu calculo 20% de 600? Quais são os números fundamentais? 10% e 1%. Lembram disso? Então, primeiro, 10% é quanto? 60. Se 60 é 10%, quanto que é 20%? 120. Então, se vai aumentar em 20%, quer dizer que vai aumentar em 120 reais, sim ou não? E se o cara ganha 600 reais com mais 120, vai dar quanto? Tudo bem, eu concordo que é muito mais fácil. Mas óbvio que não vai cair essa questão imbecil aqui. Nem se fosse FDRH fazendo o nosso concurso, tá? Então, não, FDRH pode ser que caia. Mas como não vai ser FDRH, então não vai cair esse tipo de coisa. Tá? Então vai ser coisas mais complexas, não vamos fazer tão fácil assim. Só quero que vocês entendam a necessidade disso. Agora, pode acontecer do seguinte, um mesmo exercício, mas de maneira diferente assim, ó. O cara tinha um produto lá que, vamos pensar assim, o cara compra um produto por 800 reais, e ele vende esse produto por, deixa eu ver aqui, vou botar uma coisa aqui, só um pouquinho, estou inventando agora, por R$1.000, bem fácil, tá? Então ele compra um produto lá por 800, sei lá, um celular, e revende por 1.000. Então esse é o trabalho. O cara vai lá atrás por 800 e revende por 1.000. Eu quero saber quanto que ele está ganhando, quantos por cento ele está ganhando nessa operação. Tá? Vocês podem muito bem trabalhar como muitos já sabem, fazer a famosa regra de 3. Aí o cara vai lá, faz a tal da regra de 3, né? Vai lá, arma, vai, faz, tranquilo, maravilhoso. Ou você pode, com a nossa tática, depois nós vamos ver que uma coisa assim, ó, esse 800 é o valor presente e no futuro ele está vendendo por 1.000. Ou seja, eu tenho um certo capital, eu tenho um certo montante, nós vamos ter uma única fórmula, que é pegar o capital, multiplicar pelo fator de acréscimo, vai dar um montante. É a fórmula que nós vamos estudar juros simples, juros compostos, com essa única fórmula. Só com essa fórmula a gente vai estudar qualquer tipo de juros.
Então eu sei que, se eu quero saber o quanto está acrescentando de taxa, basta pegar esse capital que é 800, vezes um certo fator, vai dar o meu montante que é 1.000. Ou seja, resumidamente, saúde, é só pegar o 1.000, dividir por 800. Basta fazer essa conta aqui. Só uma conta eu consigo matar a questão, você tem que fazer regra de 3, né? 10 por 8. Então vou fazer divisão de 10 por 8. 10 dividido por 8. Dá 1, né? 1 vezes 8, 8. 10 menos 8, 2. Dá para dividir por 10? Por 8? Não, o que eu faço? Vírgula e um zero. 20 por 8 dá quanto? 2. 2 vezes 8, 16. Sobra 4. O que eu faço? Mais um zero. Outra vírgula? Não. Vai outro zero? Quando queria zero aqui? Se não desse para dividir. Perfeito. 40 dá para dividir por 8? Dá quanto? 5. Deu quanto? 1,25. 1,25. E aí que nós vamos chegar agora. É saber o processo contrário. Eu encontrei o 1,25. Eu quero saber quantos por cento eu acrescentei. Entende? Antes eu dava o quanto eu acrescentava, eu perguntava o fator. Agora eu vou lidar, nesse caso, o fator, e eu quero saber em porcentagem. Aqui, a porcentagem de acréscimo. Eu estou lidando a porcentagem de acréscimo e eu estou perguntando qual que é o fator. Nesse caso, qual que é o fator de acréscimo aqui? Quantos por cento aumentou? 25%. Prof, como é que enxergamos isso? Como é que eu transformei 1,25 e cheguei lá, né? Eu tenho 1,25 que é o fator. Como é que eu sei? O processo é o contrário que eu faço aqui. Olha o que eu faço aqui. Primeiro, eu somo esse percentual aqui, né? Somo aqui, depois eu faço a divisão. Então eu vou fazer o processo contrário. Qual que é o contrário da divisão? Multiplicação. Então eu começo multiplicando aqui, eu posso fazer, tanto faz a ordem, tá? Tem que fazer os dois. Então eu vou multiplicar ao invés de dividir e subtrair ao invés de somar. Eu vou trocar todas essas bolas. Então o que eu faço aqui? Primeira coisa que eu faço é tirar o 100%, porque aqui eu acrescentei 100%, não acrescentei? 100%. Eu acrescento sempre 100% para achar o fator. Então eu tiro 100%. Agora, o que é tirar 100%? Como está em forma unitária, 100% é 100 sobre 100, que é 1. Primeiro processo, subtrai 1. Subtrai 1. Tira 1. O que é muito fácil, não precisa nem fazer uma conta, né? É tirar esse 1 daqui, né? Então, nesse caso, vai dar 0,25. Quando eu tirei o 100%, eu encontrei exatamente a taxa de acréscimo do cara. Só que essa taxa, ela está escrita em forma unitária. Se eu quero escrever em forma percentual, eu vou ter que andar com duas casas com a vírgula. Só que agora, não nesse sentido, porque eu não estou dividindo, e sim nesse sentido daqui. Então eu vou andar duas casas com a vírgula, eu vou transformar isso aqui, vai ficar em 25%. Essa é a lógica. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês de como transformar. Isso aqui não se preocupe, nós vamos estudar tudo isso, tudo tem seu tempo, tá? Não é a hora, só para vocês entenderem o porquê que eu vou precisar disso. Eu vou colocar algumas taxas já com acréscimo e eu quero saber como voltar, ou seja, eu vou dar essa coluna aqui para vocês e eu quero descobrir essa coluna aqui, o quanto foi acrescentado. Então, o que nós vamos ter é fator de acréscimo e nós vamos transformar isso em quantos por cento de acréscimo nós vamos ter, isso em forma percentual, tá? Por exemplo, se eu tenho 1,32, esse é o meu fator, e eu quero transformar ele para ver quantos por cento teve de acréscimo, eu faria assim, ó, processo manual. 1,32 menos 1, primeira coisa, daria 0,32. Aí eu transformo o unitário andando duas casas com a vírgula, 32%. Bem simples. Vamos fazer mais um aqui. 1,05. Mesmo processo. É 1,05 menos 1, o que vai dar 0,05. Só colocar o 0 no lugar do 1, tá? Repete o número, eu coloquei o 0 no lugar do 1, nesse caso. 0,05 anda duas casas com a vírgula. Uma, duas. Ficou quanto? 5%. Mesmo problema, não vai confundir 1,05 com 1,5. O 1,5
Se eu tirar o 1 aqui e botar 0 no lugar, vai ficar aqui 1,5 menos 1, que vai dar 0,5. 0,5. Que transformando em forma unitária anda duas casas. Ó. 1, 2. 50%. Nós vamos ver o quê? O que nós vamos notar isso lá na frente quando a gente dá juros compostos? Isso que nós vamos dar em juros compostos. Vocês vão fazer tudo isso aqui de cabeça. Vai ser automático pegar esse fator e me dar a taxa. Vou botar lá, fazer uma conta, achei lá a resposta. 1,72. Vou perguntar, pessoal, quantos por cento teve de acréscimo aqui? Vocês vão responder de olho fechado. 72%. Sem nem pensar muito. Vai ser muito automático isso. Agora, onde vai dar a merda? A merda vai dar quando a gente achar, fizer uma conta lá e encontrar como fator, por exemplo, assim, ó, 2,3 como resposta. Toda vez, gente, é batata. Eu faço 1000 contas, acho qualquer coisa assim, 1,32, pergunto, qual a taxa? 32%! Feito, muito bom. Qual a taxa alta? 5%! Vai ser maravilha isso. E quando cair isso aqui, é um silêncio na sala, as pessoas olham para o lado, olham para baixo, tipo, não olha para mim, professor, não olha. Cara, e o processo é exatamente igual. O processo é exatamente igual. Que é o quê? Tirar o 1 e se multiplicar por 100. Então, se eu for fazer manual, vai ser assim, ó, 2,3 menos 1, que vai dar 1,3. Sim ou não? Andar duas casas com a vírgula, eu vou multiplicar por 100. Nesse caso, 130% de acréscimo. Tira esse 2 aqui, tira esse número aqui, põe 1, diminui 1 desse primeiro número. Então, quando é 1, fica 0. Quando for 2, vai ficar 1. Quando for 3, vai ficar 2. Sempre 1 a menos e anda duas casas. Não tem segredo quanto a isso. Tá tranquilo isso, sim ou não? Beleza? Então, agora eu vou passar uma listinha disso que vocês não têm aí. Eu vou passar uma lista para vocês fazerem aqui, tá? Então vai ser a lista que eu vou passar aqui no quadro para vocês fazerem exatamente essa transformação aqui, pra gente ver se isso está realmente claro ou não, tá? Então nós vamos ter transformação de fator de acréscimo em percentual de alta. Transformar isso em porcentagem, tá? Então vou colocar aqui, ó, 1,22, 1,07, 1,045, 1,032, 2,92, 3,495, 1,21 e 1,728. Beleza. Eu quero saber exatamente aqui em porcentagem quanto foi dado de acréscimo para cada um daqueles caras lá, tá? Então, 1,22, 1,07, 1,045, 1,032, 2,92, 3,495, 1,21, 1,728. Mãos à obra. Tá gravando ainda, Dani? Não corta então, não. Cortou aí? Puta. Eu tinha uma lista de salve aqui já. Ah, deixa eu mandar já uns 2 salves já aqui, Dani, já. Primeiro dia já tem 1 milhão de salve lá, pedindo. Então, pessoal, enquanto estão copiando aqui, eu vou mandar o salve. Ricardo Lima, que é um salve especial para ex-noiva Vanessa. Ricardo. Ex é ex, Ricardo. Não mistura as coisas, meu. Mas, somente a ex-noiva dele... É que deve ser atual esposa, nós também somos preconceituosos, né? Ex-noiva, atualmente esposa, deve ser. A ex-noiva dele passou, somente estudando pela apostila, em 5º lugar no concurso do Banco do Brasil, na região dele de Goiás. Então, um salve especial para esposa aí, que é funcionário do Banco do Brasil, com certeza. 5º lugar já deve estar trabalhando já, né? Ex-noiva, deve ser esposa. Se não for, volta, que o Ricardo tá com saudade, Vanessa, ó. Jailson e a Alessia de Ribeira do Pombal, na Bahia. E um salve para Gisele, Alain e Viviane, de Divinópolis, Minas Gerais. É legal, junta a família toda para estudar. Felipe Paes, da região de Criciúma. Depois eu mando mais salves aqui, tem mais 4 aqui já.